dia, hoje nós iremos apresentar um trabalho de física sobre o magnetismo. Os componentes são Emily, Isabelle e Júlia. Magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Além disso, as partículas elementares, como prótons, nêutrons e elétrons, também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origem diferente. O campo magnético dessas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada spin. Campo magnético. O campo magnético é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas a ações de uma força magnética, capaz de alterar as suas trajetórias. O campo magnético é resultado da movimentação de cargas elétricas, como no espaço de um fio que conduz corrente elétrica, ou até mesmo na oscilação de partículas subatômicas, como os elétrons. Como dito, a origem do campo magnético está na movimentação das cargas elétricas, quando o campo elétrico oscila em alguma região do espaço. Essa oscilação dá origem a um campo magnético orientado em uma direção perpendicular 90 graus ao campo elétrico. Para compreendermos melhor as propriedades do campo magnético, fazemos uso de um recurso conhecido como linha de indução. Por meio dele, podemos visualizar melhor o formato do campo magnético. Exemplo de magnetismo. Podemos fornecer alguns exemplos que ilustram situações onde o magnetismo está presente. Navegação por meio da bússola. A bússola é uma pequena agulha ferromagnética que gira em razão do campo magnético da Terra. A atração de pequenos pedaços de metal por ímãs. Os ímãs atraem com grande intensidade os metais em razão do seu comportamento ferromagnético. A atração e repulsão entre ímãs. Os polos do mesmo nome dos ímãs repelem-se uma vez que os fatores de dipolo magnético de seus domínios estão dispostos em sentidos contrários. Campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e as suas camadas externas, que giram com velocidades diferentes. Utilidade do magnetismo. Hoje em dia, o eletromagnetismo e o magnetismo são usados como base para o aperfeiçoamento de muitos instrumentos do cotidiano. Do mesmo modo, ele pode ser utilizado para a produção de energia, ondas de rádio, aparelhos de comunicação, entre muitas outras aplicações em empresas de engenharia elétrica. Pensando nisso, separamos 5 curiosidades sobre o magnetismo para perceber como o fenômeno é constante no dia a dia. Magnetismo no cotidiano. O magnetismo é uma força invisível e isso faz com que ele esteja presente em muitas ocasiões do cotidiano. Mesmo que a gente não perceba, ele pode se apresentar na natureza ou ainda ser oriundo de fontes artificiais, isto é, produzidas pelo homem. Por isso, engana-se quem pensa que o magnetismo é visto somente nos ímãs. Alguns dos exemplos do magnetismo em nosso dia a dia são instrumentos elétricos, brinquedos, motores de carro, geradores de energia, memória de tarjetas de crédito, disco rígido de computadores e equipamentos magnéticos. História do magnetismo. A palavra magnetismo tem origem na Grécia Antiga, em uma cidade chamada Magnésia. Foi observado em minério com a propriedade de atrair objetos de ferro. A este minério foi dado o nome de magnetita. Assim como a eletricidade, o magnetismo foi enunciado pela primeira vez no século VI, por Tales de Mileto. Para Tales, a magnetita podia comunicar sua vida ao ferro, já que está como um âmbar.
Após isso, só tivemos grandes mudanças com Pierre de Maricourt, que fez experiências para estudar o magnetismo em 1269. Com estas experiências, ele descobriu que, aproximando dois ímãs pelos seus polos, se mesmo nome, eles se repelem. Aproximando dois ímãs pelos seus polos opostos, eles se atraem. Um ímã partido mantém a polaridade do ímã que o originou. Da divisão de um ímã surgem outros dois, os mais ímãs, por meio que eles sejam. Em 1600, William Gilbert publicou de Magnete. Neste trabalho, Gilbert explicou as propriedades do ímã e do magnetismo. Também explicou o campo magnético terrestre, dizendo que a Terra era um grande ímã e que seus polos magnéticos se aproximavam aos polos de seu eixo de rotação. É importante saber que, da mesma maneira que existe um campo elétrico ao redor de um corpo carregado eletricamente, existe um campo magnético na região onde se encontra um ímã, já que nosso planeta apresenta um comportamento magnético como se fosse um ímã. Ao redor dele existe um campo magnético, e este campo magnético que atua sobre a agulha magnética da bússola. Sabemos hoje que o polo norte magnético da Terra está próximo do polo sul geográfico e, assim sendo, o polo sul magnético está próximo ao polo norte geográfico. Portanto, o polo norte magnético da bússola aponta para o sul magnético terrestre e norte geográfico da Terra. Por sua vez, o polo sul magnético da bússola aponta para o norte magnético terrestre e sul geográfico terrestre. Vários foram os cientistas que colaboraram para o avanço nas teorias do magnetismo. Entre eles podemos destacar Hans Christian, como também Michel. Mas a grande transformação do magnetismo foi realizada pelo matemático James, que, em suas equações, conseguiu unificar a eletricidade e o magnetismo, dando a origem ao eletromagnetismo.